Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Hoje a gente inicia o livro de 2 Samuel. A gente vai dar continuidade ao livro de 1 Samuel, tá bom? Então abre a tua Bíblia no capítulo 1, a partir do versículo 8 que a gente vai estar lendo. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Senhor, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra e assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, para haver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo, para vivermos as Suas promessas e os Seus milagres, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 8, que fala assim: Saul perguntou quem era, e eu respondi que era Amalequita. Aí ele disse: Fui ferido gravemente e estou morrendo, vem aqui e me mate. Então subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que logo que caísse no chão ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do braço e trouxe para o Senhor. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram e se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: De onde você é? Eu sou Amalequita, mas estou morando aqui na sua terra, respondeu ele. Como é que se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: mate-o. O homem atacou a Amalequita e o matou. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se a gente voltar um pouco atrás na história, a gente vai lembrar que os filisteus, que Davi achou abrigo na terra dos filisteus, ok? Aquis deu uma oportunidade para Davi ficar ali, porque Aquis sabia quem era Davi, sabia que Davi estava junto com Saul, ok? Davi era soldado de Saul e servia Saul, porém Davi estava sendo perseguido pelo próprio, então ele se refugiou nas terras dos filisteus. Quando os filisteus foram para a guerra com Saul, Deus não quis que Davi fosse para a guerra. Por quê? Porque Deus sabia que Davi tinha um apreço pela vida de Saul e sabia que ele não ia matar Saul. Então o que Deus fez? Deus fez os governadores dos filisteus ficarem contra Davi e mandarem Davi ficar na terra dos filisteus e não ir para a guerra. Ou seja, mandaram ele recuar, entende? Para Davi ficar salvo ali e não ter um desgaste físico nem psicológico quanto a enfrentar Davi, a enfrentar Saul, ok? Então houve-se a guerra entre os filisteus e Saul. Saul perdeu a guerra. Ele foi morto pela própria espada dele, porque ele se jogou contra a espada dele, ok? E para ele não ser morto pelos filisteus, ele se jogou contra a espada dele e se matou ali. Entende? Esse rapaz aqui que está dizendo que matou Saul, na verdade ele presenciou a cena. Ele não matou Saul, ok? Ele era um amalequita. Enquanto os filisteus estavam lutando contra Saul e Davi voltou para trás, ele recuou devido à ordem dos governadores de filisteus, ele teve uma guerra contra os amalequitas. Davi teve uma guerra contra os amalequitas que venceu essa guerra, porque os amalequitas, na ausência de Davi, invadiu a terra dos filisteus e pegou todos os pertences de Davi, inclusive suas mulheres e filhos, entende? De todo mundo ali do povo, e levou com eles. Então, enquanto o destino de Saul estava sendo decidido entre os filisteus, Davi estava lutando a guerra com os amalequitas. Esse rapaz que trouxe a notícia, trouxe a notícia para Davi dizendo que Saul tinha morrido, era um amalequita. Ou seja,
Davi tinha exterminado o povo amalequita e ele ali, rapaz, se sentiu-se no direito de trazer uma notícia da guerra de Saul para Davi, ok? De um modo que, como se tivesse assim, olha, eu também sou uma amalequita, eu tô aqui, você não me matou, mas eu tô te dando uma notícia. Deus usou a vida desse amalequita para a notícia chegar até Davi de que Saul tinha sido destronado. Entende? Eu sei que ficou um pouco complicado, mas por que explicar isso para vocês? Para vocês entenderem o que Deus quer que a gente entenda aqui agora. Então vamos lá, sabendo dessa história toda, o que a gente entende disso tudo? Que a vontade de Deus prevalece sobre a nossa vida. Entende? Então, para você ocupar o lugar que Deus quer que você ocupe, aqui no caso, Deus queria que Davi fosse rei. Mas ele sabia que Davi tinha um coração bom com Saul, porque Davi teve várias oportunidades de tirar Saul do trono, de matar Saul, e não o fez. Entende? Então, o que Deus fez com a vida de Davi? Ele montou toda a situação da guerra dentro dos filisteus para com Saul, porque sabia que Davi não ia tirar Saul do trono, pelo apreço que ele tinha por Saul. Entende? Então ele foi lá, montou a guerra dos filisteus contra Saul, porque sabia que Saul ia perder, de acordo com a vontade dele, que é a vontade que Deus prevalece, e que os filisteus iam se sobressair contra Saul, e consequentemente Davi ia ocupar o trono. Entende? Então Deus armou uma situação para limpar a área para Davi exercer a função dele. Entende? Então vamos lá. Então o que a gente entende disso tudo? A vontade de Deus prevalece sobre a nossa vida. Deus não vai medir esforços para fazer você viver os seus propósitos, para fazer você viver os planos dele para a tua vida. Entende? Foi o que aconteceu aqui. Deus não mediu esforços. Deus levantou o povo, Deus tirou o povo, Deus trouxe pessoas para a informação chegar até Davi e saber que o trono tinha sido desocupado. Entende? Então, a gente precisa reconhecer quem é Deus na nossa vida, ser obediente a Ele, temente a Ele e não duvidar da palavra dele. Davi não enfrentou Saul porque Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que Davi não ia levantar a mão contra Saul. Então, para poupar Davi, Deus fez com que ele ficasse isolado, ok? Ficasse guardado, ficasse restrito a um local, que foi ali na terra dos filisteus. Ok? Então, enquanto você está isolado, guardado, vamos botar dessa forma, como o Davi ficou, Deus está lutando com aquele que está impedindo de você ocupar o trono que é seu por direito. Entende? Então Deus está lutando a sua guerra para te dar a vitória. Enquanto você acha que você está abandonado, isolado, que ninguém te ama, que ninguém te quer, que é isso que a gente pensa, quando Deus começa a entrar em silêncio no nosso processo, a gente pensa que fomos abandonados pelo Senhor, a gente pensa que fomos abandonados por todo mundo, que ninguém ama a gente, que ninguém quer a gente, que nós somos, enfim, um réis mortal ali. Só que na verdade Deus está guardando você, Deus está poupando você de desgastes desnecessários, porque conhece o coração que você tem. E ele sabe que você não vai fazer o que tem que ser feito para poder você ocupar o que ele quer que você ocupe. Entende? Então Deus vai levantar pessoas para fazer o serviço que você não fez, a decisão que você não tomou, ok? Porque ele conhece seu coração, então para poupar você, ele vai levantar outra pessoa para usar como um instrumento para tirar quem está no trono para você sentar.
E ele vai fazer a informação chegar até você. Entende? A informação vai chegar até você de que foi destronado, que o trono está desocupado, que o seu lugar por direito está desocupado, que você vai adentrar para sentar, que você vai adentrar para exercer, que você vai adentrar para poder ocupar o teu lugar por direito. Entende? Então, o que a gente faz numa situação dessa? Precisamos ter o coração grato. O tempo todo. Em todas as situações. Uma situação que você acha que é desfavorável a você, que você acha que Deus foi injusto com você, porque é o que Davi, conjecturando aqui, deve ter sentido na hora que, quando o governador mandou ele recuar, que ele ficou triste. Então, enquanto você está aí ficando triste, achando que está sendo excluído da situação porque não confiam em você, é Deus te protegendo, é Deus te guardando, é Deus te livrando, é Deus te poupando. Entende? Então você tem que ter apenas uma única convicção. Quando Deus mandar você descansar, descansa. Descansar, quando Deus fala pra gente descansar nele, é literalmente confiar nele e continuar o nosso relacionamento com ele, priorizando ele. Entende? Enquanto isso, enquanto você está ali adorando, jejuando, buscando, orando, lendo a palavra, tendo comunhão com Deus, você na sua individualidade, na sua intimidade com ele, Deus está do lado de fora guerreando por você, para você sentar no trono que é seu por direito. Entende? Então não murmure, não reclame, não duvide. Porque você vai sentar no trono que é seu por direito, você vai exercer a função que Deus quer que você exerça. Você vai ser quem Deus quer que você seja, você vai viver os propósitos do Senhor, você vai viver o milagre e a promessa. Mediante a você exercer a sua fé e acreditar que Ele é capaz, que Ele tem a capacidade de fazer. Entende? Porque é o que Ele vai fazer. Aqui na história a gente viu que Deus não mediu esforços. Ele mexeu com dois povos diferentes. Ele mexeu com os filisteus e com os amalequitas. Davi teve uma vitória sobre os amalequitas. E um amalequita que escapou da matança de Davi chegou até ele e deu a notícia. O amalequita que escapou da vitória de Davi, ele teve a notícia do que o rei foi morto. Ele não esteve na guerra dos filisteus. Porque quem esteve na guerra dos filisteus, que presenciou a cena que Saul foi morto, também se jogou contra a sua espada e se matou. Então esse amalequita que veio para dar a notícia para Davi de que Saul foi morto, que foi destronado, e que ele, consequentemente, ia ocupar o cargo de rei, foi um amalequita que participou da guerra de Davi, só que ele escapou de Davi vivo. Entende como que Deus trabalha? Então a notícia vai chegar em você de alguma maneira, de que quem estava ocupando o seu trono foi destronado. O que você tem que fazer? Apenas esperar. No Senhor. Mantendo sua comunhão com Ele, sua priorização é Ele, porque Deus está trabalhando a seu favor. Para você ocupar o trono que é de rei, que é seu cargo por direito, que foi Deus que te escolheu para sentar no trono e para governar sobre o lugar aonde Deus quer te colocar. Entende? Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Obrigado. Obrigada por ser tão detalhista, Pai, e nos mostrar como que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia sobre nós, Senhor, e nos dá tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós tenhamos um coração mais grato e mais devoto a Ti, com mais humildade ao Senhor, reconhecendo o Seu valor sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos buscar a Ti com maior intimidade e afinco, para desenvolver contigo um relacionamento mais aproximado e mais profundo, Pai. Pai, ensina-nos a exercer a nossa fé, mediante as batalhas que nós vencemos todos os dias e passamos, Senhor. Que nós venhamos ter maior relacionamento contigo, de intimidade, gerando contigo infidelidade, Pai, um relacionamento aproximado.
Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha Te buscar em espírito e em verdade, Senhor, na sua intimidade, na sua individualidade, gerando contigo, Pai, um relacionamento de aprofundidade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.